Oiê, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, o primeiro tendo um conteúdo que inclusive já tinha um tempo que eu queria trazer ou no Instagram e aqui, então reuni para fazer uma série para vocês falando sobre moda, pós-grandes acontecimentos, pós-revolução, né? Vai ser em 3 partes esse vídeo de hoje, a Primeira Guerra Mundial e gripe espanhola, então vamos pro vídeo. Para a gente entender o pós-guerra e o pós-pandemia, porque uma tá ligada com a outra, né? Primeira Guerra Mundial e gripe espanhola, a gente precisa entender como é que estava o mundo pré-guerra e durante também, para ver o que ocasionou, né? Então, no pré-guerra, na virada do século, no início dos anos 1900, a gente estava tendo a Belle Époque se espalhando pela Europa, né? Um movimento cultural, enfim, artístico, que era de muita elegância, de muita efervescência, né? Tudo era muito glamuroso, pomposo. Também a gente estava tendo os balés russos vindo, né? Saindo de São Petersburgo, vindo mais para França, Inglaterra e tudo mais. E isso trouxe também uma influência de muita cor, né? Muito detalhe, muita riqueza nas roupas. Paul Poiret foi um desses estilistas que aderiu essa moda dos balés russos, inclusive Paul Poiret, muito importante. Ele que aboliu lá por volta de 1910, 1911, a ideia do espartilho, inclusive eu, Amanda, acho muito engraçado, né, um homem ter feito isso, né, para as mulheres, mas enfim. E aí a gente teve essa questão que já foi muito importante, já estava tendo uma grande visão de mudança para o vestuário feminino, e aí eclodiu a guerra, né, com a morte do príncipe Ferdinand. E aí a gente tem um mundo no momento que nunca tinha imaginado viver, né, extremamente, enfim, diferente. E acho que a grande primeira mudança em questão de vestuário, falando em vestuário feminino, é a inserção das calças e dos macacões, né, para as mulheres que até então estavam acostumadas só a usar saias e vestidos. Então, com os homens indo para a guerra, as mulheres tiveram que assumir os seus lugares nas fábricas, nos campos, né, agrícolas e tudo mais. E é claro que quando eu falo isso, são mulheres das classes baixas e médias. As mulheres da classe alta, né, a nobreza, ela podia optar se ela quisesse fazer um trabalho filantrópico num hospital, alguma coisa assim. Então, o que ocasionou essas mulheres estando trabalhando, né, saindo de casa? Em termos de vestimenta, ocasionou a mudança da saia para calça, porque elas precisavam de mais conforto, precisavam de mais, né, mobilidade. Não dava para você sentar numa máquina, imagina, para fazer alguma coisa. Enfim, então trouxe essa mudança. As mulheres também que estavam dirigindo os bondes encurtaram as saias. Também trouxe também um corte masculino para as roupas, né? Porque aí é mais justo, enfim, nada muito cheio de camadas. Inclusive, essa visão mais masculinizada influenciou Coco Chanel mais tarde a fazer os seus tailleres, né? Trazer também essa visão, mudar essa silhueta da mulher. Então, acho que esse foi o grande primeiro ponto que fez uma revolução, uma mudança, né, durante a guerra, né, durante esses 4 anos. Além disso, muitos tecidos começaram a aparecer mais, né, porque a gente também teve um momento em que teve falta de muito material, teve falta de muita coisa, porque as fábricas fecharam, porque não tinha mão de obra suficiente, não tinha matéria-prima suficiente. Então, teve muita mudança. Eram tecidos que tinham que ser mais fáceis de se fazer e que tinham um custo-benefício muito bom. Foi um momento em que foi muito usado o jersey, que era um tecido usado até então para roupas masculinas esportivas. Trouxe para o vestuário feminino, porque era um tecido mais maleável, resistente. E Coco Chanel, inclusive, começou a usar muito jersey, muito, muito, muito. E a gente também tem o uso do gabardine. O gabardine foi inventado, né, pela Burberry, para justamente ser para os seus trench coats, que também é outra peça que surgiu, né, em decorrência da guerra, como o próprio nome diz. Trench coats são casacos de trincheiras. Inclusive, outro vídeo que eu posso trazer aqui no canal, analisando algumas peças, todo o desenvolvimento do trench coat, ele é feito para a guerra. Então, que nem você tem uma lapela que a mais, é por conta de você esconder o cano da espingarda, né, tem toda uma silhueta feita para isso. Mas enfim, o gabardine também, que era um tecido muito resistente para chuva e tudo mais, foi começado a usar isso. Você também tem um militarismo vindo, né, pra moda, para as peças. Então as peças começaram a ter vários bolsos, as boinas começaram a ser usadas na rua. Você também tem cintos,
enfim, muitas coisas começaram a vir do militarismo para as ruas. Outro ponto muito engraçado, né, que começou a acontecer as mulheres passaram a não ostentar mais, né? Como eu falei, como não tinha mais tecido, como você também estava num momento de muita instabilidade, muita tristeza, não tinha por que você ostentar colares, grandes chapéus, inclusive os chapéus começaram a diminuir o seu tamanho. E então, o que acontece? As mulheres foram diminuindo, mas tinha ainda uma ou outra que queria aquela vida de luxo. E aí eu separei aqui até uma frase que era da época, que era assim: vestir-se com extravagância em tempos de guerra não é só inconveniente, é impatriótico. Era uma frase que estava num cartaz de campanha de empréstimos para a guerra no Reino Unido em 1916. Então, o próprio país estava incentivando as pessoas a gastarem menos, para poupar, para ter, enfim, pessoas para, se precisarem, estar em linha de frente em questão de hospitais, trabalho e tudo mais. Então é um momento que você tinha muito luxo antes da guerra eclodiu, você cai tudo por terra, né? Quem tinha não tem mais. E o próprio país incentivando que as mulheres no caso, porque são elas que ficaram, vamos dizer assim, né? E a não serem tão extravagantes, não ostentarem, até porque além de não ter, não cabia, vamos dizer assim. Outro ponto, né? Outra mudança que começou a ocorrer foi a introdução de tons mais escuros nas roupas durante o dia a dia, nas ruas das mulheres. Por quê? Era a forma delas expressarem o seu luto, afinal eram muitas mortes, né? Muitos maridos, muitos filhos sendo mortos em decorrência da guerra, então elas começaram a demonstrar isso, esse luto, essa tristeza com os tons das roupas. Então o preto, o roxo, o marrom começou a aparecer muito, fazendo até com que, pela primeira vez na história, uma capa de revista fosse feita com uma roupa totalmente escura, se não me engano era totalmente preta, inclusive até, não achei de bom tom, mas enfim, né, outros pensamentos na época, tinham diversos editoriais de como você se vestir em luto, ou enfim, para o enterro e tudo mais, né. Então foi uma mudança, essa inserção das cores em decorrência do luto. Que inclusive essa questão do tom mais escuro para o luto já vem desde o Império Romano, né, muito tempo atrás. Nesse período você também tem um look da mulher que chamam de look alla Garçone, que é mais esguio, um cabelo mais curto, um chapéu também menor, muito do que define que mais tarde vai trazer um pouco da essência para as melindrosas. Mas enfim, nesse final de guerra, em 1918, eclodiu em termos de pandemia a gripe espanhola, né? Ela tomou conta do mundo num nível gigante, que era meio que óbvio, né, que isso ia acontecer, os acampamentos de guerra lotados, né, uma pessoa em cima da outra, aquela falta de higiene. Então, meio que óbvio que isso se espalhou para o mundo inteiro. Foi entre 1918 e 1919 uma pandemia, matou, assim, tem estudos, cerca de 50 milhões de pessoas. Foi uma coisa muito triste, e você pensar que você já estava vindo de uma guerra, você emendar uma guerra com uma pandemia, né? Imagina o sentimento das pessoas. Então realmente foi um período que não tinha nada de extravagância, as pessoas estavam, muitas depois ficaram já reclusas, aproveitaram já o pós-guerra, tiveram que ficar reclusas para essa gripe passar. Então foi esse período de extrema falta de extravagância, de luxo, que acho que até não combina você pensar e falar, né? Meio que óbvio que isso vai acontecer, né? Não é um momento cabível a isso. Esse período de guerra, com as mulheres trabalhando, saindo de casa, fez com que elas se tornassem mais independentes, tivessem mais liberdade, começassem a lutar e querer mais direitos. Então, no final de 1918, as primeiras britânicas conseguiram, né, o direito ao voto. Em 1920 foram as americanas também conseguindo o direito a votar. Então, isso já era uma grande mudança, até que rápida, para uma sociedade que 4 anos atrás ainda via as mulheres, né, como uma propriedade, como uma diferença social. É claro que ainda tinha nessa época, mas já era uma grande mudança, né? Então, o que acontece? Em 1920, quando a guerra acabou, 1920, a gripe espanhola cessou, diminuiu, comecinho de uma nova década, as mulheres, obviamente, não quiseram voltar ao que era antes, tanto em questão de silhueta, tanto em questão de roupa. Então elas não quiseram mais
o uso do espartilho, não quiseram uma roupa mais tão apertada, elas queriam se sentir mais leves, né, mais libertas, mais soltas, mais fácil o movimento, seja com uma calça, seja com uma saia um pouco mais curta, e também não se sentir presa. E também elas não queriam mais estar em casa totalmente dedicada à família, ela viu que ela podia trabalhar, ela viu que ela podia, enfim, andar na rua, ter seus direitos. Então, começou a ser uma geração de mulheres muito mais fortes, lutando para tudo isso, para isso acontecer. Muito da cara, do rosto desse tipo de mulher é Coco Chanel. Ela lutou muito para que as mulheres tivessem sua independência no começo dos anos 20. E isso fez com que as mulheres começassem a ganhar adeptos na moda. Foi aí que o sutiã foi introduzido, né? Então você tem a retirada do espartilho, você precisava de alguma coisa para sustentar os seios. Então veio a introdução do sutiã, que começou a ser uma peça cada vez mais usada. Você tem o primeiro maiô de uma peça só, feita por uma companhia britânica. E aí, em termos de sociedade, eu acho até muito engraçado, quando eu tava terminando as minhas pesquisas para fazer esse vídeo aqui, eu tava lendo umas análises, né, de alguns historiadores, e aí, em termos de sociedade, surgiu dois tipos de pessoas. E aí a gente vê como que o ser humano, ele só vai se moldando conforme os anos, né? Porque vocês vão ver que isso parece muito com os dias de hoje. Surgiu dois tipos de pessoas nesse pós-guerra, pós-pandemia. Tudo bem que a gente não está no pós-pandemia, mas enfim. Surgiu as flappers, né, que eram pessoas, mulheres, que queriam curtir a vida doidado, porque logo no começo dos anos 20 você teve um rápido momento de paz, um rápido momento de estabilidade, até porque não podemos esquecer que no final da década nós temos a crise de 29, então o mundo quebrou de novo. Então, no comecinho ali da década, você tem uma paz reinando, um sentimento de sobrevivemos, vamos curtir a vida doidado, não sabemos o dia a dia do manhã, então gastavam muito. O luxo voltou, pérolas, enfim, tecidos mais ricos, voltou essa coisa, curtindo a vida doidada. E uma outra parte da população tinha um sentimento e uma vontade muito grande de estar ao ar livre, de fazer atividades físicas, porque ficou muito tempo longe por conta da guerra e da reclusão pela pandemia. Então era um sentimento muito grande de estar na natureza, de estar praticando esportes. E com isso, começou a ter até a roupa esportiva muito mais presente no dia a dia. Esse foi um dos fatores. Outro fator também foi o fato das mulheres estarem mais livres, mais independentes, elas começaram a se dedicar mais ao esporte e também precisava de uma roupa feita para isso. Então o traje da tenista, inclusive, foi um traje que marcou muito esse começo dos anos 20, dessa questão esportiva, né, pela sociedade, também pela mulher estar mais dedicada ao esporte, estar mais competitiva para isso. E aí a gente também considera a década de 20 uma era do ouro para o entretenimento. O cinema ganhou uma força muito grande, a música também, o jazz estava em todos os lugares possíveis, né? As mulheres, os homens queriam ir para bares para dançar, e aí elas precisavam de uma roupa mais confortável, uma saia mais larguinha, para facilitar no movimento, né, para você conseguir fazer os passos de dança. Foi aí também que começaram a surgir as melindrosas, trazendo essa silhueta mais burlesca, vamos dizer, né, assim, mais boêmia, e desse vestido mais largo, uma silhueta com a cintura mais baixa, cabelos mais curtos ainda, mais aí enfatizado, com super brinco. Então, né, aquela fantasia que às vezes de criança a gente já usou, pelo menos já viu alguma coleguinha usando aquela fantasia de melindrosa. Esse estilo, né, de roupa, esse estilo de vida, a melindrosa era muito mais que um estilo de roupa, era um estilo de vida. Elas tinham uma saia mais encurtada, que aí só no final da década as saias das mulheres que não eram adeptas a esse estilo se equipararam, né, entraram na mesma altura da saia das melindrosas. Mas nessa idade do ouro do entretenimento, com o cinema ganhando, né, força de novo, fez com que os atores e as atrizes ganhassem força e eles eram os grandes ícones de estilo. Tudo que eles usavam virava febre, eles eram idolatrados pelas massas, né? Porque nos filmes era retratada uma realidade de muita felicidade, de muita paz, de muita riqueza, de muito luxo, aquela coisa glamurosa, sabe? Cheia
bem pomposa, e era o que as pessoas queriam. Então, se a atriz, se o ator usava um tipo de vestido, um tipo de cabelo, um tipo de maquiagem, os homens e as mulheres queriam, né? Muito como a gente já viu no início dos anos 2000, atores e atrizes sendo o grande centro das atenções. Então, eles eram uma grande influência para essa época. Então, de tudo isso que eu falei, nessa análise de Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, nesse pós, a gente tem na guerra o início, né, conturbado, o mundo não sabendo o que ia acontecer, você tem a introdução de novas formas, novas silhuetas e novas peças, uma mudança muito grande no comportamento e na situação das mulheres, que muito definiu, que muito moldou. Inclusive, é muito engraçado porque você tem, logo no pós-guerra, na guerra e no pós-guerra, as primeiras clínicas de controle de natalidade, que as religiões, a sociedade era muito contra, inclusive, fazer as mulheres entenderem, ter uma educação sexual. Você começou a aparecer nos Estados Unidos e na Inglaterra, se eu não me engano, nesse finalzinho de guerra e no pós-guerra. E a gente tem, né, já dando um spoiler do próximo vídeo, nos anos 60, que é a geração do pós-guerra, a introdução da pílula. Então, isso mostra como também esse pensamento no pós-guerra fez as pessoas, né, evoluírem, terem uma noção de mundo, entender mais da sociedade, em termos de moda falando. E quando eu digo moda, né, espero que dê pra entender com esse vídeo, que não é moda, é porque o look do dia era assim. É um pensamento histórico, um pensamento de ciência social, quanto a moda reflete na história, a história reflete na moda, né? Então você tem essa mudança de paradigmas, essa mudança de silhueta da mulher, depois você tem uma sociedade que quer um luxo de novo, quer se sentir viva de novo, então volta muito glamour para as roupas e também essa questão de se sentir na natureza, então vem as roupas esportivas, vem um maiô mais fácil de usar, porque começou também um culto muito grande à pele. Então, quanto mais você mostrava a pele, melhor, porque você queria mostrar que você estava saudável, você queria mostrar que você estava bem, que você estava bronzeada, que significa que você passou por aquilo, sabe? Então, veio esse culto muito grande, inclusive muito forte os vestidos e as roupas sem manga. Também uma coisa que Coco Chanel trazia muito nas suas roupas. Então, isso mostra como que a sociedade sempre tenta moldar, né, trazer a situação, e ela muito se expressa por aquilo que ela veste, porque a nossa vestimenta, vamos dizer que é a nossa primeira impressão, né, a primeira coisa que as pessoas veem, né, a primeira vez ver se você tá bem, se não tá, quantas vezes às vezes a gente tá mal e a gente não tá afim de se arrumar, não tá afim de colocar uma roupa colorida, por exemplo, então isso reflete muito, né, nisso. Então espero que vocês tenham gostado dessa análise. Juntei Primeira Guerra Mundial e gripe espanhola, que como eu falei, foi uma consequência até, mas próximo vídeo, Segunda Guerra Mundial e todo o desdobramento, porque tem muita coisa pré e pós Segunda Guerra Mundial, não em termos assim de calças como foram para as mulheres, mas a sociedade como um todo também foi fundamental para algumas criações específicas na moda, de alguns movimentos, vamos dizer assim. Então esse é o próximo vídeo da semana que vem. E espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Não esquece de se inscrever, deixa o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.